Saudações, amigos do Enguarda. Muito bem. Semana a semana estamos aqui, semana a semana, vendo o quadro, né, da situação do esporte no país, as coisas retomando os primeiros passos, o futebol paulista já foi, estamos prestes aí, já no apronto, né, da chegada do Campeonato Paulista de Vôlei. O técnico Luiz Omar de Moura já avisou que semana que vem a equipe retoma os treinamentos e as coisas vão caminhando, a gente vai sobrevivendo, a gente vai vivendo, mantendo a guarda, a gente vai vencer esse período tenso da pandemia. Muito bem, Osasco é uma grande cidade, todo mundo sabe, colada a São Paulo, uma das maiores do estado e tem uma importância esportiva sensacional. Isso significa que o trabalho aqui também é muito grande. O Enguarda traz duas pessoas que estão no fronte de combate deste quadro esportivo de Osasco e que viveram, que estão vivendo na pele esse momento de isolamento e se aprontando também com muita ansiedade para a saída da quarentena. Eu recebo aqui a Roseli Lopes, coordenadora da ginástica artística de Osasco. Bem-vinda, Roseli. Obrigada. Por favor. Dá licença. Opa, a casa é sua. E lá está o meu amigo Cleiton Xavier, da ginástica artística. Professor, bem-vindo, Cleiton. Por Agradeço. favor. Obrigado, Márcio. Eu imagino, só posso imaginar, né? Como tem sido o experiente de vocês vendo o ginásio fechado, né? É complicado. É muito triste. Roseli, você que cuida disso daí, como tem levado essa dificuldade toda? Porque vocês levam, mas também resolvem, né? Sim. Está sendo uma fase muito difícil, porque nós estávamos acostumados com aulas presenciais das 7 da manhã até as 20 horas. Por semana frequentam o nosso ginásio 672 crianças. Então, lá a gente não para. 672 crianças, das 7 da manhã às 20 horas. Então, aquele ginásio é cheio o dia todo, de manhã até a noite. E agora nós vamos trabalhar todos os dias, né? E é muito triste chegar lá e ver aquele ginásio vazio. A Roseli, deixa eu cortar, pessoal. A Roseli é um furacão, né? A gente conhece a Roseli nos trabalhos que ela faz pela Secretaria de Esportes. Então, é uma moça que em um minuto está em um lugar, no outro segundo já está em outro totalmente diferente. Muito valente nessa área, né? E me ajudado bastante com informações. Obrigado, viu, Roseli? Mas é um prazer a gente passar as informações para você, porque até mesmo para nós é um orgulho ser divulgado, né? As nossas modalidades dentro do esporte do município de Osasco. Agora, ao seu lado está um garoto que só tem 15 anos de ginástica artística. Ó, Cleiton, hein? Ficou terrível aqui em Osasco, não é Pois isso? é muito tempo já, né? A gente já está aqui desde 2008 aí, trabalhando com a modalidade e, assim, apaixonante a cidade de Osasco, é a paixão da cidade de Osasco pela modalidade. É um conjunto que deu muito certo. A Roseli me passou umas fotos que eu pedi e uma notícia que a gente acompanhou, que vocês reformaram aquele tapete, Sim. colocaram alguma coisa. Sim. Eu estou falando nisso, Cleiton, porque a ginástica artística, um dos grandes problemas da manutenção é equipamento, né? Equipamentos são caríssimos, né? Então. A gente, quando pensa em alto rendimento, a gente está falando dos melhores equipamentos, os equipamentos oficiais da modalidade. E não é uma modalidade tão simples de ser trabalhada, né? Os equipamentos têm que estarem adequados para preservar, em primeiro lugar, segurança. Entendo. E esses equipamentos normalmente não são homologados, os aparelhos homologados não têm fabricantes nacionais. Então a gente tem uma complicação porque esses equipamentos têm que vir de fora, normalmente da Europa. Então é muito complicado montar um ginásio de ginástica, né? Então Osasco sai na frente porque é investimento 100% do município e tem um ginásio próprio, né? Com todos os equipamentos específicos da modalidade. Mas exige sempre manutenção e a gente sofreu muitos anos aí, por exemplo, com o nosso tablado de molas, né? Que ali seria o quê? A parte central da modalidade ali, Exato, digamos isso, né? onde a gente faz todo o aquecimento, toda a preparação, é nesse tablado. E a gente conseguiu agora
a reforma dele. Eu ele divulguei tá com muito 100%. prazer e muito Foi. orgulho. Eu falei, nossa, Osasco é show de bola nessa Show parte. de bola, show de bola. Eu só tenho que agradecer. Roseli, mas 670 e tantas crianças, como que você lida com todo esse expediente aí? Nós temos funcionários que têm competência para trabalhar lá na parte administrativa, né? Porque o trabalho é grande. Às 6 horas da manhã já tem que ter funcionário lá para poder abrir, dar uma limpadinha, para poder receber bem a turma das 7 horas. Então, no administrativo nós temos pessoas bem competentes. Na parte técnica, o Cleiton também tem os seus professores, estagiários. Esse ano de 2019, conseguimos praticamente triplicar o quadro em questão de estagiários e professores. Porque a demanda é muito grande, eu imagino, né? Pelo número que já está matriculado, eu imagino a fileira de gente que aparece lá para testes, né? Então, nós tínhamos o ano passado, no início, 250 alunos, né? 250 matriculados. Aí nós abrimos uma seletiva, e é onde eu falo como que o nosso ginásio é bom. Porque a procura é grande. De 250 crianças, nós passamos para mais de 700 crianças. A procura está sendo muito grande pela ginástica artística. Ô, Cleiton, e como fica o teu olhar aí? Você olha para uma menina, para um garoto, porque a ginástica artística vão nas duas categorias, Perfeito. né? Você olha para o menino assim, você já percebe alguma coisa pelo corpinho dele, pela estrutura física? Sim, sim. Assim, os anos da prática, né, que a gente tem com a atividade, até mesmo no campo acadêmico, né, estudei o talento esportivo na ginástica artística. Então, a gente tem um olhar mais assertivo no sentido de conseguir ter uma primeira percepção. Mas é uma modalidade muito densa, com muitas facetas para serem avaliadas e com muitas possibilidades também. Né? Existem países que usam a ginástica artística como base para outras modalidades, porque ela, principalmente no contexto de hoje, né, a criançada não tem onde brincar como a gente brincava quando a gente era criança, brincar na rua, se pendurar, e a ginástica artística proporciona isso. Pode passar né? uma informação, não sei se é do teu conhecimento, se for, você vai só complementar. Okay. Muitos praticantes de arte marcial procuram fazer alguma coisa de ginástica artística por conta das acrobacias. Sim, é verdadeiro, é verdadeiro. Na verdade, a gente tem um déficit, na verdade, para poder atender todos os públicos que se beneficiariam fazendo a prática da ginástica artística. Eu já pensei em te procurar, sabia? É mesmo, pode ir lá. Olha só, agora a gente tem a capacidade de atendimento, porque, assim, em primeiro lugar, a gente é uma modalidade competitiva, então a gente acaba focando e tendo que fechar os nossos investimentos, tanto de tempo quanto de profissionais disponíveis, para que a gente tenha uma equipe competitiva pelo município. Depois, com a chegada da Roseli, administrativamente a gente retomando a escola nas mãos, a gente conseguiu ampliar de 250 para 600 e quase 700 crianças, e a gente está incluindo agora adolescentes. Fizemos algumas turmas experimentais de adulto para que a gente consiga atender também esse público. Então, esse é um nicho que a gente está abrindo em primeira mão. É muito difícil encontrar isso em qualquer lugar. Isso é coisa inédita, pelo menos. Praticamente. Existem algumas poucas escolas particulares de ginástica artística que têm ali o público adulto, né? Mas são pouquíssimas. Em São Paulo, eu não consigo contar em metade da minha mão quantas escolas existem. Mas em termos oficiais, assim, municipalizados, acho que você... Não, eu acredito que em São Paulo nós estamos sendo pioneiros. Olha aí, pessoal, amigos aí, guarda, hein? A ginástica artística de Osasco ampliando o leque de idades aí. Olha que situação importantíssima, hein? Pra modalidade. Justamente para atender o pessoal que tem vontade, né? Porque é muito encantador, né? Você ir lá praticar uma acrobacia, virar, né? Que nem o pessoal fala, fazer um mortal, virar um mortal. Já pensou? Então, isso aquela parece tão fácil, aquela estrelinha, né? Que a gente não consegue dar. Não é verdade? Pois é, a gente vai lá com todo carinho, a gente atende e a gente está conseguindo ensinar. Olha isso. Né? A gente estava indo bem. Ô Cleiton e Roseli, vocês têm tantas, assim, quase 700 crianças, tem a base da escolinha, mas tem as meninas de competição. Sim. Né? Como que é esse quadro em Osasco? Olha, hoje, assim, a gente tem altos e baixos, né?
devido a tantas outras gestões e tudo que acontece, a gente tem um número reduzido para atender e para formar equipes de rendimento, ou alto rendimento, como é conhecido. E a gente tem uma problemática muito séria, porque o alto rendimento em qualquer esporte não é para todas as pessoas, a gente sabe disso, né? E a ginástica, ela exige demais precisa ter um conjunto de várias habilidades, características físicas, que precisa casar tudo direitinho para que consiga ir para o alto rendimento. Então a gente tem, por exemplo, 700, mas a gente vai começar agora a formar uma sub-equipe para que em 4 anos a 5 anos em diante de trabalho, a gente consiga ter uma primeira equipe pré-infantil. Quando você fala em 5 anos, você está falando para ginástica, para modalidade, é um prazo curto ou um prazo médio? Para a ginástica é o primeiro prazo para a gente pensar em começar a trabalhar em rendimento. Né? Que aí a gente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, as crianças começam na categoria Baby, 5 e 6 anos de idade. Ela só vai conseguir competir mesmo, falar, não, estou me tornando uma atleta aos 10 anos de idade, já são 5 anos de treino. E as horas são cada vez gradativamente mais, vai aumentando. A ginástica é uma modalidade muito exata, né? Quase uma matemática ginástica, não é isso? Porque exatamente. Cada movimento ali, vocês têm uma contagem, uma medição. Sim, e precisão, tudo. né? Uma modalidade. Precisão é a palavra correta. Modalidade onde o vencedor, na verdade, é o mais preciso. É isso. Então, a gente está falando de perfeição. Então, exige muitas horas de treinamento. Eu fiz uma pergunta para você, Cleiton, e acho que a Roseli também já, pelo tempo que ela está lá, acompanha a evolução dos atletas. Sobre o teu olhar, digamos assim, acadêmico, clínico, no menino que está lá. Sim. Ele pode não ir bem no solo, mas ele pode ir bem numa outra ferramenta. Exatamente. A gente tem lá, né? Por exemplo, os meninos, eles participam de 6 eventos, né? São 6 aparelhos. De repente, o menino, ele tem os membros mais curtos. E ele tem uma dificuldade, por exemplo, no cavalo com alças, que exige que ele fique com o tronco longe, né, do aparelho para fazer... Tem esse macete dos braços. Exato. Por exemplo, mas esse menino que é muito alongado, tem membros muito alongados, ele vai ter dificuldade, por exemplo, nas argolas, que as alavancas de força são muito exigidas. Então, o menino que tem o braço um pouco mais curto, ele tem vantagem mecânica. Que é o caso daquele nosso baixinho campeão. Isso, exatamente. É o rei das argolas, exatamente, né? É isso. Então, a gente, para as meninas é a mesma coisa, a gente consegue ter algumas especialistas num aparelho que não se dão bem em outro. Não é que não se dão bem, não vão tão bem, como a gente teve a nossa querida Daiane dos Santos, sim, né? Sim. E é dessa forma, mas sempre tem um campo ali para um especialista, né? Nós vemos o Arthur, né? O Arthur, que é o nosso campeão, ele na argola é imbatível. Sim. Mas ele em outras, como fala, ferramenta, como se fala? Aparelhos. E outros aparelhos, ele já não chega lá. Ele não participa, né, dos eventos, então. Como a barra fixa ou o cavalo com alças, por exemplo, né? Mas quando menino, sim. Quando menino, sim. Eu tive a oportunidade de vê-lo desde criança, né? Treinando, então a gente acompanhou aí sempre de perto, por estar no mesmo meio, né? Toda a evolução da carreira dele, e hoje é o nosso campeão olímpico, vice-campeão olímpico, aí está aí de novo trabalhando aí pelo Brasil para chegar mais uma vez bem nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. E Roseli, você não é só ginástica que você cuida, né? Ou tem outras coisas que você faz também na secretaria? Então, até 2 anos atrás, antes de eu ir para a Secretaria de Esporte, eu mexia só com futebol de campo. Aí, pessoal. Agora... Olha só. Sabe tudo de futebol, né, Sabe Cleiton? tudo, sabe mais tudo. ou menos. Há 2 anos atrás, eu tive que aprender a gostar de todas as modalidades. Acho que são 32 no total. Tem muitas modalidades que eu nem sabia que existia. Olha aí. Mas como eu sempre acompanhei os jogos abertos, jogos regionais, todas as competições que envolvem Osasco, eu fui aprendendo um pouquinho de cada uma e fui me apaixonando por todas. E é aquela coisa, né? É esponja, né? Vai aprendendo e vai absorvendo. Falando em jogos regionais e jogos abertos, nessa semana, né, o governo decidiu pelo adiamento, né? O que você diz sobre isso? Olha, eu sempre tenho dito isso, né? A gente tem que elencar na nossa vida algumas prioridades, né? E eu acho que o momento da sociedade, nesse momento, é o de preservar a vida, em primeiro lugar. Então, obviamente, para o esporte tem todo o contexto que é negativo
a falta de uma competição tão grandiosa como é os Jogos Regionais e Abertos, que movimenta os esportes nos municípios, né? Mas, a priori, é saúde, a gente preservar a vida. Então, eu acho que foi assertivo a decisão, sim, por esse ano, depois da tradição toda, infelizmente esse ano não teremos os Jogos Regionais e Abertos, né? Acho que foi nos anos 80, por aí, 80, 89, parece, que teve uma greve dos professores, Sim. né, que os jogos não aconteceram. De lá para cá, direto e reto, Exato, todos os anos. sem uma falta, né? E vai fazer falta. Assim, para nós do esporte faz falta, porque essas metas de jogos regionais e abertos também é o que norteia o treinamento dentro do ginásio, Claro, né? imagino. Para a gente periodizar e fazer tudo direitinho, e realmente vai fazer falta. Mas, assertivamente, eu acredito que é também o momento da sociedade dar uma segurada e a gente rever muita coisa, Sim, né? temos que passar por isso, né, Cleiton? Temos que passar, Temos que passar exatamente. por isso. E passar por isso, Roseli, os pais, qual a relação dos pais com essa pandemia, em contato com a secretaria? O ginásio não abre, não vamos voltar, os pais estão conscientes, estão cuidando das atletas, como está essa ansiedade na balança? Tem muitos pais que me procuram via telefone, via WhatsApp, querendo saber se a gente tem uma posição de volta, né? E eu sempre vou pedindo para elas que enquanto não volte, que pelo menos elas treinem em casa. E o Cleiton, com todos os nossos professores e estagiários, eles estão dando esse suporte para as crianças mesmo em casa, fazendo os nossos treinos online. Então, o Cleiton organiza com os professores os treinos, apostilas. Nós chegamos até fazer um concurso, né, da Miss Caipirinha online. Tudo assim, para não desmotivar. Não é a bebida, a caipirinha é mesmo Não, é a festa junina. É a festa junina. Eu tô brincando com eu sei. Então, é assim, nós estamos trabalhando bastante online para não desmotivar as crianças. Sim, sim. Nós estamos pedindo bastante para as mães nos apoiarem, incentivarem as crianças a fazerem essas aulas, porque o sonho da ginástica artística não pode morrer. E que em breve nós vamos estar voltando presencialmente. Sim, eu acredito que estamos vendo alguma luz, não é isso, Cleiton? Sim, já, né? sim, estamos vendo sim. A gente já, por exemplo, né, a gente tem avaliado todo o contexto especificamente da ginástica artística para a gente colocar um protocolo específico para a nossa modalidade, para que a gente evite, né, ter o maior cuidado possível, na verdade, quando houver o retorno das crianças. Porque a complicação da nossa modalidade é justamente a especificidade dos grandes aparelhos, né? O uso compartilhado dos aparelhos, o uso compartilhado de grandes colchões, por exemplo, onde o pessoal faz um rolamento, né? Então é tudo muito complexo. Vou até te dar uma sugestão assim, bem de paraquedista, né? Eu vi uma informação que nós vamos receber ônibus que já tem tecidos assim, antivírus. Eu vi. Pega algumas coisinhas e leva para a ginástica. Sim, é verdade, é verdade. Não, olha, toda sugestão é Põe o bem-vinda. tapete lá, antivírus. O solo seria ótimo. Nossa. Por enquanto é só em ônibus. Então, só em ônibus. Mas a gente não custa a gente pensar nisso, porque a gente conta as horas para que as coisas voltem, com certeza. A gente está acostumado ali, por exemplo, meninas do treinamento adulto, né? A gente tem uma equipe super bacana, adulta, né? A gente tem a 5ª melhor atleta do país. No último Campeonato Brasileiro é nossa, é de Osasco, né? Qual o nome dela? Gleice Lina. E a nossa equipe também, né? Que é a 5ª equipe adulta do Brasil, né? A gente, com toda a dificuldade que a gente tinha de equipamentos e tudo mais, que agora, graças a Deus, está sanado, a gente ainda consegue ter muito resultado. A história da ginástica de Osasco sempre teve muito resultado, né? E aqueles toquinhos, Sim, vem trabalhando desde a base é um trabalho árduo, né? Demorado. Cleiton, agora você falando, eu fico pensando. A gente vê no futebol e outras modalidades, um menino vai lá e começa a jogar futebol nas escolinhas, 5, 6, 7 anos, entra no empresário, já leva para um clube. Sim. Aí o menino com 10, 15 anos já está no juvenil, depois Exato. se profissionaliza com 18, 19, 20 anos. E tem gente jogando com 40 anos ou mais ainda. Verdade. A ginástica. É diferente. É bem diferente. A ginástica começa tudo muito cedo, com 4 ou 5 anos.
Na verdade, pessoal, existe um debate no meio acadêmico a respeito da especialização precoce, né, que é feita, mas na verdade não é o meu olhar é que existe uma especialização sim, mas antecipada e não precoce. Precoce é quando é antes da hora, e na verdade não é que é antes da hora. A gente trabalha mais cedo, só isso, a gente aproveita outros momentos da maturação da criança para que ela tenha um momento ótimo para aprender acrobacias e levar no alto grau de complexidade de execução dos elementos, né? Sim. Então, a gente começa com 4 para 5, ela já é adulta com 16 anos, a menina. O menino com 18 anos, já é considerado um atleta adulto formado, né? Se colocar no papel, pelo menos 10 anos de prática de modalidade. Só que a carreira realmente é curta. É curta. São raras exceções que chegam até 30 anos de idade. A gente tem hoje uma atleta do Uzbequistão, representante da GA feminina, que está com 43 anos de idade ainda competidora. Mas é uma exceção à regra, né? Isso acontece em razão do sistema ou realmente o atleta depois dos 20 e poucos anos ele perde o rendimento? Sim, o melhor momento para a ginástica artística de performance, em geral, para a mulher, é entre 18 e 24 anos de idade. Tá? E, na verdade, juvenis já atingem um momento. Juvenil, que eu falo, 15 anos. 14 para 15 até os 18 é um momento ótimo onde realmente está tendo um boom, né? De aprendizagem, de competição. E aí, depois disso, devido à carreira longa, devido às condições dos equipamentos favoráveis ou desfavoráveis para a longevidade da ginasta, começa a pegar também a questão de lesões, o cansaço. E a gente tem o contexto do país, né? Nosso país, infelizmente, a ginástica não é uma modalidade profissional. Então, a gente ainda tem carência de patrocínio, a gente tem carência de salários. Então, a maioria parte para o lado acadêmico, para realmente partir para uma profissão. Sim, e acaba abandonando... Não pode viver A ginástica não é profissão, né? Exatamente, ainda não é. A gente tem aqui em Osasco um apoio muito bom, né, da prefeitura, através da Bolsa Auxílio ao Atleta que a gente tem, e isso sustém as nossas atletas, né? Mas se for analisar num contexto profissional como é o futebol ou o voleibol, a gente está muito aquém. A gente está muito atrasado. Digamos, bem amador mesmo. Bem amador. Aí, quando não tem esse suporte municipal, os pais têm que brincar, que eu acredito que o patrocinador é o que mais conta. Exato, né? E é muito difícil, né? Normalmente acontece o burnout, né, a saída do esporte nesse período, no período onde precisa do trabalho ou do estudo, então conflita, porque a gente precisa, por exemplo, que elas treinem de 7 a 8 horas por dia. Tem aquela menininha que chega lá e de manhã almoça e se deixar dorme no ginásio? Sempre tem. As apaixonadas, sempre tem. Tem os meninos também. Os meninos também são uma graça. Eles chegam ali, são cheios de energia e os professores também têm um trabalhão ali para educar para a modalidade. Então lá tem os professores para masculina e para feminina. Perfeito. A gente tem esse contexto, a gente consegue dividir, obviamente... Quantos professores tem na escola? Hoje nós somos em 4 professores efetivos do município e temos mais 3 professores contratados e temos mais 7 professores em formação. Para quase 700 crianças. Quase 700 crianças. Só fazer a divisão por esse número de profissionais. Exato. Aí, né? Tem que gostar. Tem mesmo, que é um trabalho que eu vejo que vocês trabalham direto e reto. Né? Mas é muito gratificante. Falando em números, Roseli, muita gente considerando atletas e os familiares, né? Ser um universo muito grande da GA, da ginástica artística. Sim, porque tem muitas mães que vão levar os filhos e ficam lá aguardando terminar as aulas dos filhos. Verdade. Então, enquanto tem 200 crianças dentro do ginásio, tem no mínimo 100 mães lá fora. Então, praticamente uma empresa em atividade, não é verdade? Não, cresceu demais, Márcio. É lindo, é muito de ver. lindo. Assim, a gente passou por alguns momentos tristes, né? O prédio é um prédio antigo que demanda reforma e a gente vem conseguindo melhorar a estrutura, né? Estrutura tanto física como de material, né?
E isso vem dando possibilidade para que a gente atenda esse número de pessoas, né? Então, realmente é como você disse, parece uma empresa. Quem passa na rua e não conhece, né? Acha, nossa, está tendo algum evento aqui, mas não é um movimento diário nosso mesmo. Nós temos aí alguns minutos para o nosso... Fala em minutos, uma outra pergunta técnica. Quanto a pessoa, o atleta treina, vai para uma competição, quantos minutos ele tem? Então, De performance. vou dar um exemplo para você. As provas mais longas duram no máximo 1 minuto e meio. E são 2 provas para o feminino que dura esse tempo, 1 minuto e meio só. Então, e as provas médias, né, duram 30 a 40 segundos. Então, se você somar todo o tempo que ela realmente, ou que o atleta, né, o menino, faz prova aí, somados, não chega a 4 minutos. Entende? 10 anos de treino, vida profissional dura, Sim. treinando 8 horas por dia, Sim. menos de 4 minutos. Para resolver em 4 minutos, mostrar tudo que treinou. E mostrar o trabalho dos profissionais que estão envolvidos ali também. É E complicado. trazer medalha para nós. E trazer Por medalha. isso que é muito justo vocês irem ao pódio e receber a medalha quando o Sim. atleta ganha, né? Perfeito, perfeito. E onde está a nossa ginástica artística? Ah, O lugar, ela fica ali no... Na rua Ciro dos Anjos, número 150, lá no Bela Vista. Tá. Bela Vista é um bairro na zona sul de Osasco, né? Praticamente quase centro, né? Uma situação bem... Pertíssimo do centro. Uhum. E ali, quando voltarem, né? Quando as aulas estiverem de volta, o expediente é das 8 da manhã? das 7 Das 7 da manhã. até as Às 20 20. horas. Nesse momento de pandemia, vocês estão dando atendimento online, claro, né? Sim. O pessoal encontra a ginástica tem a fanpage Sim. da ginástica. Tem. É através do Facebook, é só colocar Ginástica Artística de Osasco, já vai sair lá. E temos o Instagram também, que está sendo é uma página que está sendo alimentada, né? A gente tem, entendi. em conjunto com a secretaria, a gente tem os pais também, principalmente do pessoal que é do treinamento, meninos e meninas, né? Que ajuda a alimentar a página. A Roseli, juntamente com a Secretaria de Esportes, alimenta a página com todas as informações, né? Através do Facebook, a gente coloca, por exemplo, material online para o pessoal que está a fim de começar a prática. Até quem nunca teve contato com a modalidade, a gente fez um trabalho agora que pode ser baixado, né? Um material que você pode baixar uma apostila e pode acompanhar as aulas que estão postadas lá para começar uma prática em casa, né? Então, a pandemia chegou, a ginástica não está no ginásio, mas está acontecendo. Está dentro da casa das ginastas. Isso. Por papai e para Cleiton, mamãe também. muito obrigado. Eu que mesmo. agradeço, Márcio. Rapaz, Obrigado. É um prazer conversar contigo. Já cruzamos em outros momentos. Sim, Primeira verdade. conversa nossa, assim, em termos de pessoalmente, né? Sim, é verdade. Muito agradecido. Márcio, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser bater um papo, falar um pouquinho mais sobre a GA, Olha aí. conte comigo. Desafiou e eu vou atrás. Roseli Furacão. Muito obrigado, viu, Roseli. Eu já te fiz o convite para você ir lá conhecer Irei nosso mesmo, espaço. irei mesmo. Mesmo durante a pandemia, vale a pena você ir lá conhecer Mas nosso vou mesmo, espaço. Vou com a minha maquininha e tirar boas fotos. Te passar. Bom, as melhorias que nós fizemos, você teve conhecimento até pelas redes sociais, mas todos os pais estão sabendo que enquanto não pode usar o espaço, nós estamos fazendo melhorias para quando voltar. Perfeito. E vamos torcer e acompanhar a ginástica, né, Cleiton? Sim, Oh, eu maravilha. agradeço. Pessoal do Em Guarda, saúde e paz.